Eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a nutricionista Andréa Martins e a gente vai falar sobre o impacto dos extremismos alimentares na saúde, um assunto de muita importância, que tem assim, muitas consequências e que tem acontecido, a gente vê cada vez mais acontecendo. Bem-vinda, Andréia, tudo bom? Obrigada, tudo bem com você? Tudo bom. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, eu também. Obrigada a você. E eu aproveito para pedir para você deixar o seu like. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está assistindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas. E nós estamos também no Instagram, é @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Andréa, vamos definir, né? Eu acho que é um termo que está sendo muito cunhado, né? De extremismo alimentar, mas o que é exatamente isso? O extremismo alimentar vai de qualquer tipo de restrição. Pode ser restrição calórica, pode ser restrição de um grupo de alimentos. Qualquer extremo que saia muito de uma alimentação leve no dia a dia. Então, o extremismo faz muito mal pra gente, principalmente pra nossa saúde emocional, saúde mental. Tá, mas assim, qual que é a diferença entre uma restrição que é necessária e o que sai disso e é um extremismo, que eles até chamam também de terror nutricional. Sim, né? De terrorismo nutricional. A diferença geralmente é que uma restrição necessária geralmente vem por alguma doença. Então, por exemplo, uma pessoa celíaca, ela não pode comer glúten. Tá. Aí ela vai restringir, por exemplo, o pão que a gente come, o pão branco, ela não vai poder porque tem farinha de trigo e tem glúten. Então, aí é uma restrição por questões de saúde. Uma pessoa que, por exemplo, tem gastrite, ela vai ter que fazer algumas restrições, por mais que sejam transitórias, mas vai ter que fazer algumas transições para conseguir melhorar o estado dela. Mas é por questões de saúde, geralmente. E não por estética ou por algum outro motivo. Tá. E, geralmente, quando você tem, fora esses casos que realmente são necessários, né? Que aí você, por exemplo, a pessoa que tem tendência celíaca, ela não pode comer glúten, nada que seja derivado de trigo. Então, ela tem que ir lá buscar alternativas, outros tipos de carboidratos, enfim. Mas, e quando é o terrorismo nutricional, geralmente, o que se faz, o que se fala em relação... quer dizer, quando, por exemplo, a pessoa não tem problema nenhum de saúde, ela pode até eleger algum alimento e aí cortar, mas do nada, assim. Pode, por exemplo, só a gente ter contato com a internet, a gente já tem gente falando todo tipo de coisa. Então, muitas vezes, pessoas leigas não sabem filtrar. Então, acabam caindo em qualquer informação. E aí, entra naquilo, tipo, não, o leite é inflamatório. Não, o glúten é inflamatório. E aí, as pessoas começam a fazer essas restrições, acreditando que estão fazendo bem para a própria saúde. Mas, na verdade, não estão, porque elas estão retirando vários alimentos. Mas o que elas estão colocando no lugar? Como que tá a qualidade dessa alimentação? Certo. Nem sempre é boa. Quer dizer, no fim, de restrição, pelo que eu entendo, é que alguns alimentos eles são vilanizados. Totalmente. Né? De uma hora para outra. Isso tem muito a ver com moda também, né? Tem que nem a dieta do ovo, que o ovo já foi totalmente demonizado e o ovo já virou dieta que você só come ovo. Sim, né? Não sei quantos ovos por dia, é uma loucura, né? Exato. Só que isso não é saudável de jeito nenhum desses extremismos, porque o que acontece? Nosso corpo precisa de vários nutrientes. Então, tanto os nutrientes de vitaminas, de minerais, quanto os nutrientes de carboidrato, gordura, proteína. Então, a gente precisa comer equilibrado, porque nenhum alimento tem todos os nutrientes que a gente precisa. Então, a gente come um pouquinho de tudo para ir conseguindo os nutrientes. E aí, quando a gente faz extremismo e corta grupos alimentares, nosso corpo está deixando de receber nutrientes. Claro. E todos eles têm função. E a gente ainda não valoriza o quanto nosso corpo luta para sobreviver
mesmo sem receber todos os nutrientes que ele precisa. Mesmo com a gente fazendo tudo isso, né? Às vezes judiando, né? Exatamente. O corpo ainda que luta, né? Agora, sim, quando... Né, você já falou em algumas coisas como glúten, muito sobre essa questão que a gente até queria falar mais, que é de inflamação. Esse tipo de terrorismo, essa exclusão, geralmente, ela tem o objetivo de dietas para emagrecimento ou costuma ter outros objetivos? A maioria é para emagrecimento e alguns outros objetivos. Às vezes, pessoas que querem ser muito saudáveis, mas acaba que não faz sentido, no fim. Uhum. Sabe que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e aí ela... Não sei por que surgiu o assunto, mas ela falou, eu sou intolerante à lactose. Aí falei, você fez o teste? Porque parece que é meio chato o teste. Eu já ouvi dizer, nunca fiz, mas eu já ouvi dizer que é uma exame meio chatinho, assim. É chatinho. Aí, falei, você fez o exame? Não fiz não, mas eu sei que eu sou. Eu falei, meu Deus. Não, aí também não dá pra se diagnosticar, né? Porque... Mas é muito mais aquela coisa do... Bom, tem tanta coisa, eu acho que dentro disso, né? A questão de... Essa que você falou agora aqui, da ortorexia, né? Essa vontade de ser certinho, de ter a dieta, de estar sempre assim, eu acho que tem muito a ver com isso. Não, eu sou uma pessoa agora que não vou me inflamar, eu como só tudo de bom. Não, às vezes eu acho que entra um pouco essa piração também. Não só da dieta, mas essa coisa de você querer ser o correto. Ser o mais, entre muitas aspas, limpo possível. Muito doido. Mas aí isso, já né? entrando na ortorexia em si, é um transtorno alimentar que causa muitas consequências né? negativas. E aí até entra disso, de, por exemplo, comer limpo, comer sujo, comer dia do lixo ou não, o que não faz sentido. Isso é muito louco, né? O dia do lixo é um termo muito louco. Como se a gente estivesse comendo lixo podre, né? Exato. Se estivesse comendo. E na verdade é só uma comida que você gosta. Só que aquela comida perde tanto valor afetivo que você começa a olhar pra ela como se ela fosse um lixo. Isso cria uma coisa horrível na cabeça. E o mais louco, que eu acho que na verdade tem um valor afetivo, sim. Aí a pessoa... É um conflito psicológico bem doido. Com certeza. Porque a comida, às vezes, gostosa, tem, sim, um valor afetivo, mas ela está sendo chamada de lixo. Então, é um conflito realmente interessante, né? Sim. E, Andréia, vamos entrar, já que a gente falou de glúten, lactose, vamos, assim, esclarecer para quem está assistindo, assim, realmente, quem tem que realmente evitar glúten, assim... E aí... Primeiro, né? Eu quero saber quem precisa. Uhum. Você já me falou que é o celíaco, mas você me explica um pouquinho o que é, por que a pessoa não pode comer. Mas e quem não precisa evitar e acaba evitando, ou que ela fala assim, agora eu não vou comer pão, eu não vou comer carboidrato por conta própria. O que acontece quando você tem a falta de carboidrato? Quem não pode comer glúten, na verdade, são as pessoas celíacas, que é uma doença. Então, se a pessoa come, por exemplo, futuramente pode ser que ela tenha câncer de intestino. Então, tem várias consequências. Tem gente que passa mal na hora. Tem gente que não passa mal se comer, só que futuramente vai dar ruim. E tem algumas pessoas também que têm certas alergias, intolerâncias, enfim, bem mais leves, não são consideradas celíacas. Aí sim elas devem evitar. Mas agora, assim, eu acho que o que é mais importante, né? O que um carboidrato em falta do organismo faz? Quem corta o carboidrato, o que acontece? Tudo, porque primeiro que vai faltar energia para o corpo. A principal fonte de energia rápida para o nosso corpo é o carboidrato. Tá, a gente vai comer gordura, vai comer proteína, mas o corpo também precisa do carboidrato para ter energia para todas as funções. Então, para o nosso cérebro funcionar, para a memória, para a gente ter energia, para se mexer, para a gente levantar da cama. Pra ficar bem humorado. Exato, fazer esporte. Tanto é que quem corta carboidrato geralmente fica mal-humorado. Fica, né, gente? Fica. E muitas pessoas, por exemplo, cortam carboidrato numa dieta para secar. Porque o que acontece? A pessoa perde água. Só que depois, ela só tá perdendo água, ela não tá perdendo gordura realmente. Então, tá tendo uma ilusão de espelho momentânea. Tem que prestar atenção no que tá perdendo, né? Com certeza. Inclusive massa muscular também, né? Exatamente, porque todos os nutrientes são importantes para manter nossa massa muscular.
E aí, quando a gente começa também a diminuir muito carboidrato ou cortar, a gente está diminuindo a quantidade de energia que a gente come. E aí, o nosso corpo, a gente tem uma quantidade de energia que a gente precisa só para sobreviver. Tipo, eu dormindo, sabe? Só para o meu corpo sobreviver. E tem um adicional que é para eu estar aqui, para eu estar me mexendo, para eu estar pensando, falando, para depois fazer meu esporte, enfim. E aí, quando a gente começa a diminuir muito essa quantidade de energia que a gente come, que vem da comida, nosso corpo mesmo vai abaixar a nossa taxa de metabolismo. Então, ele vai precisar de menos energia para sobreviver. Aí, por exemplo, eu tô fazendo uma dieta, comendo um tanto. Meu corpo se adaptou àquilo. E quando eu sair da dieta? Eu vou começar a comer igual antes da dieta. E aí, é mais do que o meu corpo precisa. Então, o meu corpo vai começar a estocar em forma de gordura. Então, eu começo a ter um reganho de peso. Ah, isso é terrível, né? Isso é terrível. Mas porque, gente, é tão difícil, porque eu acho que o pior mesmo, fazendo parênteses aqui, o pior de você fazer uma dieta é depois que você termina, que na verdade eu acho que essa questão, eu não sei se a gente tem que terminar, enfim, mas é ganhar muito rápido, né? ganha, porque o nosso Que eu acho que é metabolismo, é isso? Tem essa taxa que diminui, então o nosso corpo precisa de menos energia do que a gente vai estar comendo. Esse é um dos fatores. Outro fator é que o nosso corpo aproveita muito mais toda a energia que vem dos alimentos. Quando eu falo energia, eu tô falando de calorias. Então, por exemplo, se a gente nunca vai pra praia, quando a gente quer aproveitar ao máximo ali a praia, porque a gente nunca vai. É a mesma coisa, nosso corpo tá sem energia, sem o tanto que ele precisa, porque ele tava numa dieta restritiva. Então, tudo que chegar ali, ele vai aproveitar ao máximo todas as calorias daquele alimento. Então, ele se adapta muito fácil. E até tem uma questão também das dietas, é que elas não, a maioria, não são educativas. Então, você não tá aprendendo nem escolher o que você vai comer, e também não tá aprendendo a ouvir sua fome, sua saciedade. Ou seja, quando você começa a comer e quando você para de comer. Que quando a gente tá conectado com o nosso corpo e consegue ouvir isso, a gente fala, tô com fome agora. Tá, mas qual que é o tamanho da minha fome? Tá, e a partir disso, isso automaticamente, né, por hábito. A partir disso, você vai escolher, eu preciso, sei lá, de um suco, de uma fruta, ou eu preciso de uma refeição aqui? Vou pegar um pão com um ovo mais uma fruta porque eu tô com muita fome, por exemplo. Então, e até no meio da refeição também, tô comendo, me sinto saciada. Esse acho que é o maior desafio, né? Porque às vezes a gente tá comendo, passa esse ponto aí e vai longe, né? E aí, quando você vê, você já tá estufada, tirando o botão da calça e cansada, sem conseguir levantar de tanto comer. E por isso que é tão importante trabalhar a autoconsciência para durante a refeição entender mesmo o que seu corpo tá te dizendo, quando que você vai parar de comer. E aí, no caso, uma dieta não tá te ensinando nada disso, porque você tá seguindo o que ela tá dizendo, quanto que você vai comer, quando, qual alimento. Então, não é educativa. E aí, quanto menos a gente trabalha esses sinais de fome e de saciedade, mais a gente perde eles. Sim. Tanto é que é muito natural. Tipo, criança, geralmente, tem esses sinais muito apurados. Elas sabem quando começar e quando parar de comer. Aí, ao longo da vida, vai perdendo isso. Porque, tem que... Isso é tão legal. Você falou agora de criança. Às vezes eu vejo meu filho, o mais novo, ele come pouco, assim. E aí ele sempre deixa no prato. E aí ele, acho que ele, quando dá esse sinal, ele olha pra mim e fala assim, ai, mãe, não quero mais. Aí eu olho o prato dele, tem comida, eu falo, tudo bem. Nossa, antigamente não era assim. Ótimo. Antigamente as pessoas falavam, não, você não comeu. Ou você comeu um prato, você comeu pouco. Quer dizer, eu acho que também, acho que uma família tem que ter uma dinâmica de treinar um pouquinho a ajudar o outro e não desvirtuar o outro, né? Exatamente. Desse momento de saber o sinal de parar. Sim, né? E de respeitar também. Se uma criança toda vez é desrespeitada nesse sentido, então, por exemplo, o pai, enfim, o cuidador, faz o prato da criança e põe muita comida. A criança já tá satisfeita, mas tem que comer até o final. Ela tá desaprendendo a respeitar os sinais dela. Assim como se ela tiver que comer pouco também por alguma restrição familiar, que isso também acontece. Então, a criança vai desaprendendo. E, naturalmente, a gente já tem horários. Por exemplo, começa a ir pra escola, vai ter que almoçar naquela hora, tem o horário do lanche da tarde, do recreio.
Então já começa a surgir alguns horários assim. E aí fica muito fácil, depois disso, as pessoas se perderem completamente sem saber quando começar ou quando parar de comer. Exato. A medida do prato, eu acho que é uma coisa meio assim, escravizadora, né? Às vezes você sem querer, coloca sem querer a mais. E aí você tem... Eu, por exemplo, que eu aprendi, né? A ter a medida do prato. Mas às vezes a medida do prato não é a medida da tua saciedade. Às vezes vem antes, né? Exatamente, aí, né? exatamente. Aí que a gente tem que ter consciência de guardar a comida. Tipo, sobrou, põe num potinho, come na sua próxima refeição, tá tudo bem. Tudo bem, né? Mas a gente tá falando de extremismo, a gente quer uma delícia. Esse assunto é uma delícia, gente. A gente vai falando e vai navegando e caminhando, né? Mas vamos voltar aqui. Eu comecei a dar uns exemplos, aí a gente falou também da lactose. Isso. Né? E é a mesma pergunta que eu faço para você. Por que alguém não poderia tomar leite? A gente sabe mais ou menos assim o que acontece, né? É uma coisa mais alergênica, né? Do leite. O leite tanto tem a alergia e tem a intolerância à lactose. Aí a alergia realmente, a gente não recomenda o leite. Pra lactose mesmo, se a gente perde a enzima que vai digerir a lactase. A lactase é a enzima que vai digerir a lactose. E aí, por exemplo, se a gente compra um leite sem lactose, esse leite já vem com a enzima. Ou a gente toma a enzima mesmo, compra na farmácia, que aí vai conseguir digerir. E mesmo as pessoas que não têm intolerância à lactose, elas podem ser intolerantes em algum período da vida. Então, se agora eu paro total de comer laticínios, meu corpo vai parar de produzir a enzima. Entendi. Então, se eu parei de comer e aí amanhã eu vou tomar um copo de leite... Gente, então isso tem tudo a ver com terrorismo, porque se uma pessoa parou porque virou moda, não vou tomar lactose, ela pode ela mesma desenvolver isso, porque ela vai perder a fabricação dessas moléculas. Ela não vai fazer a enzima mais e não vai conseguir digerir. Então, o que vai acontecer? Ela vai comer e ela vai passar mal. O intestino dela vai soltar, vai dar gases, enfim. Ela vai ficar estufada. Só que o que acontece? É transitório. Com pequenas exposições à lactose, você começa a fabricar de novo. Tá. O corpo... É uma maravilha, né? A natureza, né? O organismo. E, Andréia, existem realmente alimentos que inflamam o organismo? Não, um alimento específico, não. Alimento, não. O que é inflamatório é o contexto geral. Então, por exemplo, uma pessoa que não come uma fruta no dia nem na semana, não come uma verdura, só abre pacote o dia inteiro e come salgadinho, pizza, o dia inteiro, assim. Tem uma alimentação totalmente de pacote. Aí, realmente, é uma alimentação inflamatória. Tá, porque aí não é nenhuma coisa, é de maneira geral. Sim, né? Exato. Não vai ter muito jeito, né? E você acha que o extremismo nutricional pode causar desnutrição? Assim, de alguma maneira? Em um caso, assim, muito extremo, por exemplo, algumas pessoas com transtornos alimentares podem ter desnutrição. E às vezes se é uma pessoa que já é mais idosa, então já tem propensão a perder músculo, aí tá fazendo uma dieta restritiva, pode levar à desnutrição, sim. É que a desnutrição são vários aspectos juntos, né? Mas muito extremismo pode levar, sim. Certo. E até nessa questão de músculo, a gente tava falando antes, perder músculo é horrível pro nosso corpo. E quando a gente estava falando isso na parte de ficar sem carboidrato. Então, que você começa a emagrecer, mas não emagrece direito, não é gordura, exato, não é gordura que você está perdendo. Você vai perder muito músculo. Em qualquer dieta, na verdade, já tem uma perda de músculo. Mas em dietas desequilibradas nutricionalmente e muito baixas em carboidrato, você vai perder mais músculo. E isso não é interessante de jeito nenhum, porque o músculo é fundamental, tanto para a gente se movimentar, quanto para nossa saúde em si. Tanto é que, por exemplo, quando eu fazia estágio no hospital, a gente priorizava muito proteína na alimentação das pessoas internadas, porque uma boa musculatura era fundamental para um bom prognóstico desses pacientes. Então, a gente, assim, era whey para todo mundo. E a pessoa já está parada, né?
Porque você não tá tendo aquele estímulo mecânico do músculo. Então né? fica muito mais fácil perder. E aí uma doença, ela vai fazer perder muito mais músculo. E principalmente doenças mais sérias. Por exemplo, a pessoa passa por uma queimadura. Ela vai perder muito mais músculo no processo de recuperação. Se ela é internada na UTI. Então é importante que todos tenham uma boa musculatura. Tanto para questões de saúde, assim, quanto do dia a dia. E um outro exemplo também é, por exemplo, quantas pessoas você já viu que tem problema no joelho, que o médico recomendou musculação e fortalecimento? Sim. Músculo. Criar músculo. É qualquer problema na coluna, né? Agora eu tô com problema no quadril. O que eu ouço, olha, sinto muito, mas você tem que fortalecer. Se aconteceu, é porque ficou fraco. Isso aí é essencial, né? É essencial. Como é importante, né? E, Andréia, agora sim, a gente está falando dos efeitos assim mais para o organismo, da saúde corporal, né? Mas eu acho que essa questão também do extremismo alimentar, ele tem repercussões muito fortes na saúde mental. Tem. Né? Como que está relacionado o extremismo alimentar com questões mentais ligadas à alimentação? Nossa, tem muitas variáveis. Porque, assim, a pessoa que está num extremismo alimentar, numa dieta muito restritiva, ela vai evitar sair, ela vai evitar convívio social, que é uma perda horrível pra gente, porque todo ser humano é sociável, a gente precisa socializar. Então, aí a pessoa pode começar a criar medo de sair, a criar, olha o cardápio, putz, não tem nada aqui que eu posso comer, então vai evitar de sair com os amigos. Vai ficar aquela neura o dia inteiro de o que tá comendo. Aí, por exemplo, se a pessoa tá nesse extremismo e come algo fora, deu vontade, vamos dizer, eu amo brigadeiro. Se eu entrei numa dieta restrita e não tô podendo comer brigadeiro, algum dia vai me dar vontade, porque eu amo. Quando eu comer, o que vai acontecer? Não, e o dia que você encontrar com o brigadeiro? Também. Porque se eu tô evitando sair de casa, eu não vou ver nenhum brigadeiro. Agora, ontem mesmo, eu fui almoçar e tinha brigadeiro de sobremesa que o pessoal dava. Se eu tivesse numa dieta, eu ia olhar aquilo e o dia inteiro eu ia ficar, nossa, eu queria tanto comer aquele brigadeiro. Nossa, com certeza, a gente fica pensando, né? Exato. Não, e quando tem em casa, eu também que tenho filhos, sempre tem uns docinhos assim. Gente, o docinho tá lá no armário, eu tô em cima no escritório, eu tô pensando no docinho. Então, a gente tem vontades, isso é muito natural. E o errado tá quando a gente não ouve as nossas vontades com sabedoria. Porque também ouvir a vontade não significa toda vez atender elas. Claro. Significa equilibrar ali. Tipo, vale a pena agora? Não vale? Como que tá meu dia, minha semana? Mas, nesse caso, vai gerar um sofrimento o dia inteiro. Porque você queria muito aquilo. E aí vai aumentar muito sua vontade. Alguma hora você vai acabar descontando. Seja num brigadeiro de abobrinha ou num brigadeiro normal. Mas, de qualquer forma, vai ser horrível pra você. E isso vai gerar culpa também. E aí, até tem eu trouxe aqui um ciclo de bem ilustradinho. Depois, se quiser, eu te mando a foto pra mostrar no YouTube. Não sei se... é ótimo. A gente coloca aqui na tela enquanto você estiver falando. Mas você falou desse negócio do abacaxi não, do brigadeiro de abobrinha. Nossa, não recomendo. Assim, se você quer comer um brigadeiro, come um de verdade, por favor. Pelo amor de Deus, né? Não, uma vez a gente eu fui, eu acho que fazer uma oficina de... Eu ouvia... É que tão engraçado quando os nomes mudam e as percepções mudam. Era assim, oficina de docinhos com frutas. Na minha cabeça, no meu repertório, eu ia aprender a fazer mamão enroladinho. Sabe aquele doce? Sei. Aquela fita de mamão enrolado. Eu comecei a imaginar docinhos com frutas. Doce de abóbora eu vou fazer. Né? Casca de laranja, cristalizada. De laranja, docinhos com frutas. Tá bom. Chega lá, era uma torta de chocolate. Mas isso não era chocolate, era abacate. Aí eu falei, não acredito. Entendi. Eu sei que se fazem muito. Ok, gordura saudável, mas assim, eu fiquei decepcionada e eu acho que abacate é abacate, brigadeiro é brigadeiro, torta de chocolate é torta de chocolate, tá? Exato. Pra mim é assim. Isso tem uma utilidade... Cada coisa tem a
vez na vida, seu momento na vida. Né? Tem. Agora ficar falando, isso aqui é brigadeiro de abobrinha, pelo amor de Deus. Não, né? não é brigadeiro. É um enroladinho. Esse tipo de doce é muito interessante para as crianças de até 2 anos que não comem açúcar. Isso, porque acha que tá comendo e não tá certo. É, porque tá vendo os adultos comerem, mas ainda não pode comer. Aí sim é interessante. Porque até a criança comer açúcar, enfim. Mas de resto, para adulto não faz sentido. Mas eu vou segurar esse da criança aí até 2 anos, que eu ia te perguntar isso. Mas vamos voltar pro o ciclo? Sim. Tem um ciclo, ele é muito estabelecido. O ciclo da restrição, compulsão e purgação. Ah, jura? Conta pra mim. Vou contar. Que eu tô muito curiosa. Aqui. Peraí que eu saí tudo do lugar. Aqui. O que acontece? Se eu tô insatisfeita com o meu corpo, aí eu vou chegar lá na parte da culpa que eu falei, tá? Mas eu tô insatisfeita com o meu corpo. Aí então eu vou decidir restringir minha alimentação. Aí eu vou começar uma dieta, eu vou ter uma lista de alimentos proibidos, afinal, né? Tô numa restrição, tô muito insatisfeita. Então eu vou começar achar que eu tô no controle. Putz, agora eu tô fazendo uma dieta restrita. Isso pode acontecer tanto como esse controle, como uma restrição exagerada para uma dieta, como para o próprio terrorismo, que fala assim, isso é coisa horrorosa, esse alimento que vai acabar com a minha vida, sabe? Né? Eu imagino, tô perguntando. Não, acontece mesmo, porque aí, dentre essas listas proibidas, a gente chama isso de dicotomia, que é classificar entre proibido e permitido. Faz mal, faz bem. Engorda, emagrece. É veneno ou é limpo? Então, começa a criar essa divisão. E essa divisão, inclusive, não faz nada bem para nossa cabeça. Porque a gente para de ver a comida como simplesmente comida. Eu vou parar de ver, por exemplo... depois eu vou te contar uma história também. Tá. Mas continua falando. Eu paro de ver, por exemplo, a macarronada de domingo, porque... Sei lá, desde que eu era criança, tô dando um exemplo. Desde que eu era criança, tinha macarrão no domingo em casa. Então, é uma comida afetiva. Eu vou parar de ver o macarrão dessa forma, eu vou ver o macarrão como um carboidrato, como um vilão, como algo que vai me engordar. E isso vai fazer muito mal pra mim. Muito mal pra cabeça. Sim. E aí, Então, a partir disso, eu vou estar passando por uma privação, tanto física quanto emocional. Física, porque eu tô numa dieta restrita, né? Então, restrição de energia, nutrientes, enfim. E emocional, porque eu não vou estar comendo nada. Eu não vou estar comendo brigadeiro que eu amo, por exemplo. E aí, a partir disso, em algum momento, eu vou me revoltar contra essas regras. Eu vou falar, não, é 8 ou 80. Ou eu tô na dieta, ou eu chuto o balde. Aí entra aquilo até de dieta de segunda a sexta, fim de semana chuta o balde, segunda-feira meu Deus, o que eu fiz? Eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero. E assim vai. E aí, a partir disso, para as pessoas que têm compulsão alimentar, pode acontecer um episódio de compulsão. Então, essa pessoa vai comer uma grande quantidade de comida em pouco tempo. E aí, compulsão alimentar é um transtorno alimentar, né? E o que acontece a partir de um episódio de compulsão ou um momento que a pessoa come muito? Ela se sente culpada. E aí ela vai falar, putz, perdi todo o controle que eu tinha, já era, todo o esforço que eu tive foi pelo ralo. E ela pode acabar compensando. Uma pessoa que tem transtorno alimentar, no caso, vai fazer isso. Então, ela pode ir pra academia e ficar lá horas e horas se exercitando. Pode tomar um laxante, pode induzir vômito, enfim. Aí entra no que a gente chama de purgação, que é esse tipo de compensação. Tipo, eu comi, de alguma forma eu preciso ou pôr pra fora ou gastar. Justamente porque comi muito. Logo em seguida a pessoa se sente mal e ela pode acabar comendo pra se confortar. Então, justamente porque eu tô mal, eu vou lá buscar minha comfort food, vou lá buscar meu brigadeiro pra me confortar. Só que aí volta pro ciclo. O tempo todo ele se repete, que eu me sinto insatisfeita com o meu corpo. Aí eu preciso de novo ter aquele controle e entro numa dieta restrita de novo. Só que conforme isso vai acontecendo, cada vez mais eu acho que eu preciso ser dura comigo mesma. Então, cada vez mais eu acho que eu tenho que ter mais restrições, ter mais listas de proibido e permitido. E isso é até um ponto que as dietas vão parando de funcionar. Primeiro que assim, a primeira perda que ocorre é uma grande perda de água. Então a pessoa vê na balança que, putz, perdi muito peso. A gente fala que desinchou, né? Assim, aquela primeira sensação, né? Exato.
E só que aí, conforme a pessoa, nesse caso de faz dieta, reganha peso, e tanto nesse caso de entrar nesse ciclo e ficar fazendo dieta, compensa de alguma forma, tem um episódio de compulsão, enfim. Então, conforme a pessoa volta para uma nova dieta, ou a pessoa tá nesse ciclo que eu falei, ela acha que ela tem que ter cada vez mais controle. A dieta vai parando de funcionar. E não é problema da pessoa, é o problema da dieta em si. Justamente por todas essas restrições que não estão dando espaço para a pessoa seguir a vontade dela. Então, qualquer coisa que acontece ali, uma mudança de humor, uma coisa ruim que aconteceu no dia, qualquer coisa já vai influenciar a pessoa e no fim ela vai se sentir culpada e sentir que ela tá fracassando, sendo que, na verdade, ela tá se questionando ao invés de questionar o método que ela tá fazendo. O problema tá no método e não na pessoa. Exatamente. Você sabe que, assim, já teve nutricionista que me passou, por exemplo, eu disse que eu gostava de comer um chocolate, às vezes à noite e tal. E aí ela falou assim, tudo bem, você pode fazer a dieta e você pode... Ela me liberou, acho que 25 gramas, e que no fim, conforme você vai fazendo a dieta, acaba ficando até bastante, né? E se eu pego uma barrinha assim de chocolate amargo, que é uma coisa que eu gosto, no caso, tem gente que não gosta, mas eu gosto, né? Então, pra mim, acaba preenchendo à vontade. Mas eu achei tão legal, assim, que ela falou assim, não, coloca à noite, porque às vezes é melhor você colocar esses 25 gramas do que você proibir totalmente. E aí o que você disse, se chega uma hora estoura uma bomba, né? Exatamente. Dá pra encaixar, na Eu verdade. acho que dá. Nossa, dá super doce. Super entra na alimentação. É porque tem muito essa ideia de restringir. Mas quando você faz uma alimentação muito variada, você coloca bastante salada, bastante legumes, bastante frutas dentre todas as comidas, você consegue colocar doce, né, no meio. Não vai ser uma quantidade gigante, mas vai ser uma quantidade que vai satisfazer. Voltando na criança, você acha que existe extremismo alimentar na infância? Eu já vi umas coisas assim. Existe, infelizmente. Estranhas. E isso é terrível para futuramente gerar algum transtorno alimentar. Tanto é que uma das orientações de prevenção de transtornos alimentares é justamente os pais se informarem sobre o que é e saberem lidar com a alimentação da criança. Tanto nesse sentido de respeito, de fome, de saciedade, quanto em sentidos também de imagem corporal. Então, por exemplo, crianças que às vezes a mãe é muito bitolada com o corpo. A criança vê a mãe tomando vários remédios ao longo da vida, tentando emagrecer. A criança vê a mãe se olhando no espelho e se xingando de tudo quanto é coisa. Isso, a criança, de certa forma, vai absorver aquilo e também não vai ter uma relação boa com o próprio corpo. E nesse aspecto também de extremismo da alimentação em si, a criança vai aprender aquilo e já levar para a vida. Exato, com certeza. Você sabe que eu, até antes daqui da entrevista, André, eu pesquisei, peguei uns dados na Associação Brasileira de Psiquiatria e o que encaixa direitinho com o que você falou. Porque, assim, primeiro tem os dados gerais, né, que no Brasil, no mundo, tem mais de 70 milhões de pessoas que possuem algum distúrbio. No Brasil, 15 milhões. Se você for ver para o mundo, é uma quantidade bem grande, proporcionalmente, grande. Porque o Brasil também é um país muito ligado nessas questões estéticas, né? Nossa. É campeão em outras coisas também, em relação à estética. Mas que aí eles têm um estudo que mostra que a anorexia nervosa e bulimia, elas apresentam grande incidência entre os jovens, e as mulheres são mais acometidas. São. Mas o que eu achei interessante aqui, olha, é o seguinte, sendo que a anorexia, ela começa num público de 12 a 17 anos. É isso que você falou. É muito jovem. Né? A bulimia começa mais na vida adulta. Mas a anorexia, que é essa questão da visão deturpada do corpo, começa já na adolescência, né? E justamente com essas purgações também que eu falei, essas compensações. Então, e aí sim existe um risco muito grande de desnutrição.
Nossa, muito grande. E são pessoas muito jovens, né, para isso, e ainda na adolescência. Corpo em formação, você imagina. Exato. Com adolescência, hormônios. Nossa, prejudica tudo. Inclusive, na adolescência ali, é um momento que as crianças estão tentando se adequar de alguma forma. Então, já existe essa pressão estética em cima das mulheres. Hoje em dia, eu não tô tendo contato agora com adolescente, mas eu não sei como que tá em relação à rede social. Sim, vamos conversar sobre isso. Vamos aproveitar, ia ser a minha última pergunta, mas acho que é uma coisa que tá querendo sair daqui da gente, né? Porque não adianta a gente falar sobre todas essas... Hoje em dia, as redes sociais elas acabam mostrando ou piorando o que já existia, mas potencializa. Eu acho que potencializa, né, Andréia? E o que você acha, assim, que é o primeiro papel dessas redes sociais na disseminação desse terrorismo nutricional? E aí, com isso, assim, a gente tem várias questões que a gente podia pensar, né? Mas, assim, por que você acha que existe esse terrorismo? Às vezes eu fico pensando, né? É porque as pessoas acreditam? Não sei, mas talvez alguém faça elas acreditarem nisso. Será que tem alguma coisa por trás disso? Alguém leva vantagem, né? Levaria vantagem com isso? E como que a gente evita todo esse processo? E que aí acabou virando uma bola de neve com rede social, né? Um grande gatilho para as restrições alimentares é a insatisfação corporal. Então, me olho no espelho, não gosto do que eu vejo. E aí, a nossa cultura tem muita pressão estética. E principalmente em cima das mulheres, né? Que foi o que você falou. Exato. Nos homens também existe, mas é menos. E nos homens, eles têm mais pressão em relação a desempenho. Então, quão forte é o corpo deles? Ou desempenho, por exemplo, em esporte, desempenho sexual, enfim. Agora, nas mulheres, já tem muito mais a ver com a estética em si. E principalmente com parecer jovem. Porque existe muito etarismo e é um terror para as mulheres, basicamente, envelhecerem e ter ruga ou aparentar ter a idade que elas têm. E as mulheres também, a gente tem muito contato com o ideal de beleza que é quase inalcançável, né? Isso não é de hoje, porque sempre existiu um padrão. Teve épocas que o padrão era ser gorda, porque isso significava fartura. Gente, eu queria tanto ter vivido nessa época. Isso significava riqueza. Então, uma mulher gorda, ela tinha comida na mesa, ela tinha um banquete. Mas, assim, falando de pouco tempo pra cá, dá pra exemplificar a época das revistas, das modelos, que era tudo muito photoshopado, só que sem a gente saber. Então, naquela época das revistas, já existia uma comparação social da mulher se ver, olhar a revista e falar, nossa, eu quero ter o corpo dessa modelo. Eu quero ser igual à atriz fulana. E nos últimos anos aumentou muito o acesso a procedimentos. Porque eu lembro quando eu era criança, era cirurgia plástica o negócio. Hoje em dia, você vai num consultório, pronto, numa tarde você mudou seu rosto inteiro. Só basta você ter dinheiro. E a recuperação disso não é tão brutal quanto de uma cirurgia plástica, por exemplo. E nem o custo também, né? Ficou mais acessível, né? Então, e tá muito mais popularizado, né? Tipo, tá muito comum fazer todo tipo de preenchimento e mudar o formato do seu nariz e pôr boca e mudar o maxilar, enfim, tá muito comum essas mudanças. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil se comparar pelas redes sociais, que antigamente também a revista era um momento que você ia pegar. Hoje em dia, a rede social tá na sua mão o tempo inteiro, a um clique de distância. E, enfim, muito dinheiro envolvido naquela aparência também. Porque a rede social, na verdade, ela traz pra gente tanto imagens com filtros, que distorcem o rosto, que mudam o rosto ou o corpo também, né? Também. Por exemplo, no próprio CapCut, que é um editor de vídeo, tem como a gente mudar o corpo. Tem como a gente dar uma photoshopada ali. Gente, que horror. Ou senão, a gente tá vendo uma imagem de uma pessoa que investiu muito dinheiro ali naquela aparência. Então, só que o que acontece? A gente vai se perguntar quantas dessas pessoas realmente estão satisfeitas com a aparência delas.
dessas que fazem procedimento. A maioria não talvez, tá. Talvez elas nunca cheguem num ponto, né? Esse é o ponto. Então, é uma insatisfação atrás de insatisfação. E também existe um medo muito grande de não se adequar. Aí, falando não especificamente de estética, mas do tamanho do corpo, falando da estética em si, do tamanho do nosso corpo, eu vou exemplificar algo escrito por um médico por volta de 1870. Então, abre aspas, a pessoa burra, pesada, não intelectualizada ou idiota costuma ser gorda e flácida. Fecha aspas. Meu Deus, quem que foi esse cara? Um médico. Esse é o Gente, pior que de ano? tudo. 1870. Então, assim, fecha aspas, né? Isso não é uma constatação. Isso é preconceito Um juízo de valor. puro. Exatamente, exatamente. E, assim, esse assunto dá pano pra manga. Só que puxando mais para um aspecto da gordofobia que relaciona tanto o peso e a aparência, quanto... Quer dizer, o peso e a aparência com a personalidade, com a essência e com a inteligência... Sabe, claramente uma coisa não tem a ver com a outra. Claro. Mas é uma das bases desse preconceito. E com essa informação, a gente pode tanto compreender melhor uma pessoa que busca extremismos alimentares, porque ela está tentando se adequar, e a gente pode ter empatia por ela, se tiver abertura, ajudar elas a pensar sobre... E agora, por exemplo, se eu sou uma pessoa que busca restrições, eu trouxe aqui alguns questionamentos. Então, se você que está ouvindo tem essa busca por restrições, você pode se fazer as seguintes perguntas. Por que eu faço isso? Quais são os meus reais motivos? Do que eu tenho medo? Como que eu me sinto em relação à minha alimentação? Como que eu me sinto quando eu olho para o meu corpo? Quais sentimentos surgem em mim quando eu respondo cada uma dessas perguntas? Eu sei o quanto pode ser difícil falar a sua verdade para você mesma, né? Pode ser até que você não goste das respostas. Só que quando você se permite ouvir a sua verdade mais profunda, você consegue ter tanto clareza quanto paz do que você precisa, do que você precisa fazer por você mesma para se ajudar a sentir bem. E então, assim, pode parecer assustador entrar em contato com a sua verdade, mas é esclarecedor e é um gesto de amor por você mesma. Ai, que bom. Tomara que cada vez mais pessoas consigam entrar em contato com a sua verdade interior, né? Com certeza. Obrigada, viu, Andréia, pela conversa. Obrigada a você. E pelos esclarecimentos sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é praticamente de saúde pública. Sim, né? Nossa, com certeza. E faz muita diferença a pessoa se ouvir mesmo e entender o que ela está buscando para conseguir ter uma relação melhor com a alimentação e não só ficar à deriva. Mas é muito importante também que as pessoas vejam quem elas seguem nas redes sociais e boa, o que esses conteúdos causam nelas, para fazer realmente um limpa e tomar cuidado com essas informações. Porque hoje em dia todo mundo fala tudo que bem entende em rede social. Então a gente tem que ter o discernimento de quem é essa pessoa. Sabe o que eu aconselho? Um detox. Às vezes você fica uma semana sem olhar, você vai começar a perceber... Já aconteceu isso comigo, que eu já fiz e aconselho. Às vezes no final de semana, você fica sem rede social. Você percebe que você começa a ficar meio feliz, assim. Você não sabe por que você está meio feliz. Gente, é interessante isso. Aconteceu comigo. Então, também eu até aconselho. Vê quem segue, às vezes faz um detox. Olha, vai um pouquinho para a vida real. Né? Com certeza. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a você. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like. Se está nos vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Nós estamos também nas plataformas de podcasts. Siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. No Instagram, o nosso @ é PitayaCast. E se você assistiu até agora, gostou desse conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.